Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim te mostrar como que eu faço essa necessaire que vocês tanto me pediram. Para quem já fez a bolsa que tem aqui no canal, a necessaire é uma ótima pedida até para poder vender junto e ganhar um dinheirinho, né? A necessaire eu faço em 3 tamanhos e eu vou colocar os tamanhos aqui em cima para vocês, tá? Pequena, média e grande. E a primeira coisa que você vai precisar são os tecidos, um para a parte externa e um para o forro. E daí você vai cortar ele do tamanho da necessaire que você escolher ali do lado. Você vai cortar também a manta R1 do mesmo tamanho. E daí a gente vai usar também um zíper da cor que você escolher a necessaire e um viés ou bordado inglês. Lembrando que o zíper tem que ser maior do que a necessaire, tá? Então, se você fizer a necessaire de 20, escolha o zíper de 30, 25. Bom, a gente vai começar fazendo um sanduíche. Parte externa do forro do tecido, a manta acrílica, o R1, e a parte externa do tecido. Então, parte interna, a manta e a parte externa, um sanduíche, tá? E as duas, o lado certo do tecido sempre pra fora, tá? A gente vai fazer dessa forma um sanduíche com as 3 peças. Parte externa do tecido sempre pra fora, nunca pra dentro, tá? Então, a gente vai pegar, vai passar bem já o sanduíche, né, com os tecidos, e eu vou cortar a sobra. Então, o que é de sobra de tecido eu já vou cortar para poder deixar o sanduíche certinho. Depois que cortar, eu passo de novo, vou acertando as pontinhas e depois eu já vou colocar os alfinetes, alfinetar, que é para não correr mais e acabar perdendo tudo que a gente cortou. Aí eu vou colocar o zíper. A primeira coisa que eu faço para colocar o meu zíper é normal, tá? Não pode ser zíper invisível. É abrir o zíper. Eu tiro as duas partes. Daí eu junto ele com o dente virado para cima na parte do forro e passo uma costura. Então, como vocês podem ver aí, a parte do forro, passei a costura, o dente sempre virado pra cima. Porque daí, quando a gente virar, ó, essa é só uma parte do zíper, tá? Quando a gente virar, ó, ele vai ficar assim, tá? Vai ficar assim. A parte do dentinho é sempre pro forro. E daí, a gente vira e a gente vai colocar o acabamento. Então, aí você escolhe entre o viés ou o bordado inglês. Eu vou usar o bordado inglês. Eu cortei o bordado inglês do tamanho da largura da minha necessaire e daí eu vou usar ele. A gente virou o zíper, né, como eu mostrei pra vocês, e daí eu vou colocar o bordado inglês bem rente ao zíper pra poder ficar um acabamento mais bonito. Vou alfinetar e vou passar uma costura. Passei a costura dos dois lados, vocês podem ver que o nosso zíper tá aberto, né? Eu acho que com a imagem vocês conseguem entender o que foi que a gente fez. E daí eu passo bem para poder já sentar bem as costuras, o tecido, e eu já vou montar a minha necessaire do jeito que a gente quer que ela fique. Você pode juntar o zíper com zíper ou você pode fazer nesse estilo que eu tô fazendo, que é dobrar uma partezinha menor, tipo uns 5 centímetros, e o restante maior, que daí ela vai ficar com um zíper no meio da necessaire e não em cima. Se você juntar zíper com zíper, ela vai ficar com o zíper em cima, sabe? Abrindo em cima. Esse tipo de necessaire a gente pode fazer vários modelos diferentes. Então, a minha é assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o casador do zíper, né? A gente vai colocar o zíper. Bom, para colocar o zíper, hoje eu consigo fazer de uma forma muito mais simples e muito mais rápida, mas demora, tá, gente? Então, você vai tentar várias vezes. O que eu gosto de fazer é dar uma cortadinha primeiro no excesso do zíper, tá? E sempre coloque, é claro, já na direção que o zíper fecha, né, gente? Já que a gente vai fechar o zíper. Então, ó, eu dou uma cortadinha no excesso de zíper, que é pro meu casador do zíper entrar mais fácil. Daí eu coloco o zíper em uma extremidade, até, né, dar aquele cliquezinho de que ele entrou, e coloco a outra partezinha até na parte que a gente cortou, sabe? Ó. Seguro as duas pontas e puxo. E ele já fecha. Então, gente, essa foi uma forma muito fácil que eu achei de conseguir fechar a necessaire.
Bom, gente, daí depois a gente vai desvirar a necessaire, vou ajeitar ela bem, vou passar ela com ferro, já vou colocar ela na mesma posição que ela tava, o mesmo tamanho que eu quero. Fecha um pouquinho o zíper, né, pra ela dar mais uma ajeitadinha. Vou passar ela bem, vou ajeitar os tecidos e daí eu vou cortar esse restante de tecido e de zíper que ficou, tá? De reco que ficou. Então eu corto esse restante de bordado inglês, de zíper, corto tudo. O zíper sempre deixa uma margenzinha, né? Não corte bem da mesmo tamanho do tecido, para não correr o risco do seu zíper cair, né? Cuide muito bem disso. Eu sempre dou uma abridinha a mais no zíper para que ele não caia. Bom, depois disso a gente vai fazer um acabamento no forro, que é muito importante. Então eu pego o viés, eu faço a medida nas laterais da necessaire e daí eu vou costurar o viés no meu forro. Costuro de um lado, faço uma costurinha, né, viro e costuro do outro, para que o viés seja costurado certinho na necessaire. Bom, gente, e daí agora a gente vai fazer a parte da caixinha de leite, que é para poder a necessaire ter aquele fundinho e deixar ela um pouco mais larguinha, né? Eu começo pegando uma fita métrica e eu faço a medida de 3 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. E faço a marcação desse quadradinho de 3 por 3. Você também pode fazer 4 por 4, 5 por 5, do tamanho que você quiser que fique o fundo da sua necessaire, porque é esse quadradinho que vai dar o fundo. E daí eu corto esse quadradinho, né? Corto só o quadradinho, essa partezinha vai fora. E vou fazer abro, né, e fecho, junto ponta com ponta. E ele fica assim como se fosse uma caixinha de leite. Nessa hora eu vou pegar o viés, né, e vou fazer o que a gente fez nas laterais da necessaire, para poder dar um acabamento. Vou fazer isso nos dois cantinhos. Então eu cortei o viés da largura, né, que ficou o nosso fundinho aberto. Passo ele de um lado, o viés. Daí eu vou virar o viés e vou já fazer a dobrinha nas pontas, ó, eu viro. Essa pontinha eu vou colocar pra dentro pra poder fazer o acabamento certinho até do viés, né? Corto os excessos, coloco as pontinhas pra dentro e passo uma costura de novo. A minha máquina é uma máquina bem caseira, é uma máquina bem simples, então assim, alguns tecidos, quando já tá várias camadas de tecido, ela tem bastante dificuldade para costurar. Então eu passo de novo, eu passo umas 2, 3 vezes, que é para poder não ficar nada sem costurar e abrir depois que a pessoa já receber a peça, né? E depois que você fizer esse acabamento nas duas laterais da necessaire, fazer esses cantinhos, a necessaire tá pronta. Então é só a gente desvirar a necessaire, olhar bem todos os cantinhos e eu sempre passo ferro, porque eu acho que o ferro ele vai moldar a sua peça do tamanho, da largura, tudo que você quiser. Depois que ele senta bem com o ferro, ele molda bem certinho a sua peça. Então eu passei o ferro bem e a necessaire está prontinha, gente. Eu espero de coração que eu tenha conseguido ensinar tudo pra vocês certinho como eu faço, porque eu não sou muito boa em dar aulas assim, então eu espero que eu tenha conseguido. Se você tiver alguma dúvida, deixe pra mim aqui nos comentários, dúvidas com zíper e tudo mais. Tem vários vídeos nesse estilo de necessaire aqui no YouTube, então dê uma pesquisada e assista os vídeos também das outras meninas, porque às vezes é mais fácil pra você também conseguir aprender, né? Como eu falei, essa é uma ótima peça para você vender junto com a bolsa que eu já ensinei aqui no canal. E você pode moldar a necessaire do tamanho que você quiser, né? Não só naquelas 3 medidas que eu passei no início do vídeo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Me deixe aqui as suas dúvidas. Um grande beijo, que Deus abençoe.